Olá, esta é a unidade 6 de Antigo Testamento 1. Vamos tratar um pouco sobre o livro dos reis. Falando em reis, temos no livro dos Juízes, capítulo 9, um texto claramente contrário à monarquia. É um apólogo, também conhecido como fábula, a fábula de Jotão, que conta a história das árvores, que vão ungir um rei para si e no fim acabam ungindo o espinheiro. O espinheiro representa o rei, representa a monarquia, portanto, um texto contra a ideia de monarquia. Temos no Antigo Testamento textos contrários à monarquia e textos favoráveis. Quando Saul foi escolhido pelo povo para ser o primeiro rei de Israel, ele foi escolhido para lutar, ir à frente do exército, para representar o povo e dar ao povo condições de batalhar e de guerrear à semelhança dos povos estrangeiros. Então, o requerimento para se ter um rei, esse foi um dos motivos, porque o rei era o senhor das armas, era aquele que ia à frente das batalhas. Se você se recorda, Saul morre numa batalha, na batalha contra os filisteus. Então os reis eram guerreiros, por isso Israel escolhe um rei. Mas de qualquer forma, a monarquia não deu muito certo, porque o rei verdadeiro é o Senhor Deus, e Israel acabou se esquecendo disso e constituiu então o Reino Unido de Israel, reunindo todas as tribos sob um único líder, Saul, que significa pedido, porque ele foi pedido pelo povo, então a fama dele é essa. E aí ele é substituído por Davi, que significa amado, querido. É muito interessante quando você lê a história de Davi no livro de Samuel e você lê a história de Davi no livro das Crônicas, você vê que há uma diferença de estilo, do modo de contar a história, porque no primeiro texto ele é apresentado como uma pessoa maravilhosa, mas também cheia de defeitos, um mau pai, até como assassino, como aquele que leva Batseba para o palácio, a esposa de Urias, é uma mulher casada, e tem relacionamento com ela, e o primeiro filho, inclusive, morre. Depois ele se acerta, ele se arrepende, aí ele assume a Batseba, agora viúva, e tem um filho chamado Salomão, e Salomão, então, é o terceiro rei de Israel, da chamada monarquia unida, ou Reino Unido de Israel. Começando aí por volta de 1050 a.C. e terminando esse Reino Unido em 931. Em 931, o filho de Salomão, Roboão, busca o conselho dos anciãos se ele deveria ser semelhante ao pai, naquele ponto negativo que foi Salomão. Salomão chegou a ser idólatra, apesar de toda a sabedoria, e também oprimiu muito o pobre, com impostos pesados. A própria construção da chamada Casa de Deus, que deveria ser algo leve, foi um peso tremendo para Israel, porque os impostos eram muito pesados, muitos trabalhavam apenas pelo pão e o alimento básico mesmo, que era um trabalho chamado corvéia, era quase como uma escravidão mesmo. E o Roboão, então, procura os anciãos e pergunta se deveria manter os altos impostos, se manter o chicote do seu pai Salomão, e os anciãos orientaram que ele deveria, na verdade, ser servo do povo. Quer dizer, aquele que quer servir deve ser servo. Na verdade, o rei deveria cuidar do povo, amar o povo e não ser servido. Só que o Roboão pede o conselho dos jovens, daqueles amigos de infância, e os amigos disseram: olha, nada disso,
aumente os impostos. E aí ele então vai aumentar muitos impostos, vai dizer isso para o povo. O Jeroboão, que era um oficial de Davi, havia fugido para o Egito, porque, na verdade, um oficial, desculpa, não de Davi, mas de Salomão, e ele havia fugido para o Egito, e ele volta então, depois da morte de Salomão, e ele está lá entre o povo ouvindo Roboão. E o povo então se revolta, 10 tribos seguem Jeroboão, e apenas 2 tribos vão seguir o Roboão, o filho de Salomão, a tribo de Judá, que era a principal, e a tribo de Benjamim. Então começa o reino dividido, 931, Roboão no reino do sul, Judá, e Jeroboão no reino do norte, Israel. O reino do norte, ele vai até o ano 722, com a queda de Samaria, portanto um período de 209 anos de monarquia em Israel, o chamado Reino do Norte. O Reino do Sul consegue sobreviver por muito mais tempo, são 345 anos de reinado, desde 931 até 586 a.C., quando há a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Em Jeremias, capítulo 3, verso 15, nós lemos o seguinte: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Esse texto, se lermos o contexto, vamos perceber que ele está falando do reino de Israel, o reino do norte. Portanto, mais de 100 anos depois da destruição do reino, da não mais existência desse reino. Isso significa que Deus, o grande rei, o verdadeiro rei, se importa com o seu povo, mesmo que passe um século, mesmo que passe um milênio, Deus jamais se esquece do seu povo. Então, Deus está mandando uma mensagem para aqueles que estão dispersos lá no Egito, que estão dispersos na Assíria, na antiga Assíria, dispersos pelo mundo e chamando de volta. Ele está demonstrando o seu amor através de Jeremias, como Deus demonstra o seu amor em inúmeros textos do Antigo Testamento. Os reis mais queridos, em que não há grande reprimenda na história do livro dos reis, são os reis Ezequias e o rei Josias. Interessante que o pai de Ezequias foi maravilhoso, teve um pai horrível, que é o Acás. Acás, ele chegou a ponto de queimar o próprio filho em sacrifício. Quer dizer, um rei da estirpe dos piores reis do antigo reino do norte. Ezequias tem um filho, porque ele pede para Deus, o profeta Isaías vai até ele e diz que ele vai morrer. Então ele chora, ele ora, ele abre o seu coração diante de Deus e Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Nesse período nasce Manassés, que foi o pior rei do reino do sul, do reino de Judá. Então, um rei maravilhoso, que teve um pai horroroso, tem um filho agora pior ainda do que o avô, um rei que matou vários profetas, um rei que detestava a Torá, que não cumpria a lei de Deus. E esse rei tem um filho que reinou pouco, chamado Amon, que também foi muito ruim, mas reinou apenas 2 anos. Esse Amon vai ter um filho maravilhoso, que é o Josias. Eu conto essa história para dizer que quem defende a questão da maldição hereditária não pode usar a história desses reis. Um rei horrível, que tem um filho maravilhoso, que tem
um filho pior ainda, um outro filho ruim, e que tem um filho maravilhoso que foi Josias, que morreu em 609 a.C. Para terminar, quero lembrar que todos os reis do Reino do Sul, eles são da linhagem de Davi, diferente dos reis do Reino do Norte, que começa com Jeroboão e tem vários assassinatos, são 6 ao todo, então não há uma sequência, e por isso durou 136 anos menos que o Reino do Sul. Muito obrigado, até a nossa próxima unidade.